Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Raízes da Fé. Nós estamos caminhando pela história da igreja, a nossa história, a história do cristianismo. E nós vimos na aula passada a origem de uma reação ao status quo da igreja, de uma ala da igreja descontente. Desse sentimento de descontentamento, de críticas àquela realidade, surgiu o berço do monasticismo, ou chamado de monaquismo. E nós vimos que certos cristãos que queriam buscar a sua salvação, uma vida mais próxima de Deus, uma vida de santidade, resolveram se retirar da igreja, no sentido de não se desligar, mas se separar geograficamente e viver no deserto, não nas areias do deserto, mas viver em cemitérios que não eram mais utilizados, em ruínas, enfim, em certos oásis bem distantes, isolados. Eles viviam isolados. O nome é monacós, né? Vem os monges, que eram esses primeiros cristãos que buscavam, chamados de anacoretas, de retirados. Monge tem a ver com solitário, é o sentido de monacós, no grego, solitário. Anacoreta tem o sentido de retirado, então eles eram chamados de anacoretas também. A princípio era assim, eu era um cristão da igreja do quarto século, início deste século, descontente com esta igreja, com uma realidade que ela estava sendo inserida aos poucos, então eu não quero viver aqui mais, porque aqui está me levando à corrupção, uma vida de paixões e essa ambição toda, então eu vou viver separado, eu vou ser um monge. Aí que vem a ideia de monge, embora seja o termo solitário, utilizado também para monges que vivem em grupos, né, em coletividades. E esses monges procuravam a Síria, deserto da Síria ou deserto do Egito. E nós conhecemos dois principais que são sempre citados nos livros de história, que é Paulo, não é o apóstolo Paulo, é Paulo. Nós conhecemos a vida de Paulo através do escrito de Jerônimo, que foi um bispo, um monge também, né? Mais conhecido pela sua tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata Latina, que se tornou a Bíblia da Idade Média. A Igreja Católica da Idade Média usou essa tradução em latim, que era o trabalho de Jerônimo. Jerônimo escreveu a vida de Paulo, esse anacoreta, e nós conhecemos, portanto, como era a vida de um monge nessa época. Existia outro monge famoso, um bispo da igreja de Alexandria, que vivia como monge, inspirado pelos monges, que é Atanásio. Atanásio escreveu a vida de Antão, ou Antônio, ou Santo Antão. Atanásio visitava até esses monges, visitava Antão, por isso que ele conheceu a vida dele e escreveu. Nós conhecemos, portanto, a vida de Antão a partir do escrito de Atanásio. Outros bispos escreveram e viveram as suas vidas como monges, inspirados por esse desejo de mais contemplação, de vida de oração, de separação do pecado, de busca pela salvação. Este ideal monástico foi defendido por alguns bispos, já citei dois. Jerônimo não era bispo, mas ele era um monge, viveu como monge, inclusive em Belém, né, lá na Palestina, criou mosteiros. O bispo, sim, de Alexandria, do início do quarto século, Atanásio, além do bispo Basílio de Cesareia, famosíssimo pelos seus escritos, um bispo ortodoxo que escreveu contra a heresia ariana. Há muitos livros de Basílio que nós sabemos desses monges, primeiros monges, a partir, portanto, dos escritos de Basílio de Cesareia, que
se inspirava na vida desses monges e viveu à medida do possível, né? Porque não dá para viver como monge sendo bispo, que era um pastor de uma igreja, não dá para viver retirado. O outro bispo que a gente conheceu, o famosíssimo Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, do quarto século, mais do quinto século, né? Agostinho é mais do quinto século. Ele também escreveu sobre este monasticismo, nós conhecemos a partir, portanto, dos escritos de Agostinho, a vida desses primeiros monges. Inclusive, Agostinho, embora bispo, pastor de uma igreja de Hipona, na África, procurou conduzir a sua vida a partir dos ideais monásticos. O último que vimos na semana passada foi Martinho de Tours. Martinho de Tours, eu não pude falar muito dele, mas é tão interessante a vida dele. Ele era um jovem que se converteu aos 10 anos de idade, mas o pai dele era um pagão, não permitiu que ele tivesse contato com os cristãos e mandou para o exército. Então, ele foi para o exército. Quando se livrou do exército, ele procurou a igreja e viveu como monge. Mas ele tem uma experiência ainda como soldado que mudou a vida dele. Ele viu um mendigo morrendo de frio, ele tinha uma capa. Ele pegou essa capa, rasgou no meio e deu metade para o mendigo, passando muito frio. E todas as figuras que vêm de Martinho de Tours apresentam este episódio. Essa metade dessa capa foi vista numa pequena igreja. A história diz isso, que não sabemos como, mas apareceu lá. Daí que vem o nome capela, para uma pequena igreja, portanto, metade da capa, uma pequena capa desse episódio de Martinho de Tours. Ele foi um bispo, se recusou a ser um bispo, ele queria ser um monge, mas na época os bispos eram eleitos, eram quase que obrigados a assumir a igreja. E ele assumiu como bispo de Tours, uma cidade perto de Poitiers, na França. Ele, com ideal monástico, ele, embora bispo, construiu uma cela do lado da igreja, para viver na medida do possível como um monge. Esses bispos famosos, e esse Martinho de Tours, a maneira como ele viveu, ele difundiu o monasticismo no ambiente ocidental. Então, muito do que a igreja ocidental, a igreja católica, pratica e praticou como vida de mosteiro, vem de Martinho de Tours, né? Muito bem. A gente viu também que, no princípio, eram solitários, né? Eu vivia solitário, você em outro lugar, mas apareceu Pacômio, que era um monge que entendeu assim, olha, a vida tem que ser retirada do pecado, da sociedade pecaminosa, mas não de nós mesmos. Então ele criou a primeira versão de um mosteiro que agrupava muitos monges. Então começou-se a viver esta nova fase do monasticismo coletivo, grupal. Pacômio, portanto, é o nome que cria esse modelo de mosteiro. Nós vamos ver hoje, o tema da aula de hoje é reação cismática. Nós estamos vendo que havia 3 alas na igreja, 3 alas principais na igreja. Os que aprovavam o que estava acontecendo na igreja, viam como obra de Deus. Os que não aprovavam, reprovavam, mas não se desligavam da igreja, viviam separados, que eram os monges. Hoje vamos ver a terceira reação, agora sim, de um grupo da igreja cismático, separatista. Esses sim romperam com a igreja. Os monges não. Os monges viviam isolados, nos desertos, seja o Anacoreta individualmente, ou o Pacômio de forma coletiva, mas eles não romperam com a igreja. Agora sim, na aula de hoje, a gente vai conhecer uma terceira reação, que esta sim é conhecida como uma reação cismática. Romperam totalmente com a igreja. E o grande nome deste grupo é o donatismo, que vem de Donato, é o fundador desse movimento. Nesse próximo slide, a gente vai revisar, né, a realidade da igreja, cenário da igreja antiga no quarto século. Alguns receberam a nova ordem de braços abertos, nós sabemos disso. Teologia oficial de Eusébio de Cesareia. Outros imaginavam que tudo, ainda esses, né,
que tudo que estava acontecendo era obra de Deus. Esta é a teologia da maioria da igreja, a teologia oficial. O nome principal não é dele, ele representa, porque ele escreveu, né, essa teologia oficial da igreja, Eusébio de Cesareia. Mas, nesse próximo slide, você vai ver que nem todos estavam satisfeitos. Nem todos os cristãos estavam satisfeitos com o novo estado das coisas que resultou da política religiosa de Constantino. Este primeiro grupo descontente são os monges. Os monges se retiraram para o deserto do Egito e da Síria, porém, sem romper seus laços com a igreja. Aqui está tranquila essa informação, nós já conhecemos. Nesse próximo slide, nós vamos conhecer, sim, o grupo que se separou. Há o grupo que defendeu, há o grupo que se separou, mas não se desligou. E a aula de hoje é do grupo que se desligou, descontente. Se muitos outros grupos, né, simplesmente declararam que o restante da igreja estava corrompido. O mais numeroso, o mais famoso desse grupo e duradouro é o donatismo, ou grupo donatista. Vamos conhecer a origem do donatismo nesse próximo slide. O donatismo surgiu de um problema de conduta na igreja. Vamos conhecer que problema de conduta é este. Era a questão dos que tinham caído diante da perseguição. Esta realidade de cristãos que capitularam diante da perseguição, nós estamos numa época de paz, mas esse problema ainda, para você perceber que está muito recente entre a época da perseguição e a época de paz, a paz de Constantino, como nós falamos. Essa crise dos que capitularam diante da perseguição, que confessaram, que apostataram, que sacrificaram os deuses pagãos, esse assunto voltou para a igreja. Lembra que nós falamos na primeira temporada que no terceiro século houve essa discussão. Cipriano de Cartago teve que colocar a sua teologia, né? Aquela discussão de que quem caiu, a igreja não deve mais aceitar. Esse assunto voltou. Esse grupo separatista, os donatistas, trouxeram de volta esta discussão agora no quarto século, 100 anos depois, em números redondos, né? 100 anos depois. Então, voltou a questão de que se a igreja deve ou não aceitar os que caíram diante da perseguição. Vamos conhecer mais sobre esse assunto nos próximos slides. A igreja, portanto, ficou conhecida ou dividido, né, entre traidores e confessores. Houve essa classificação da igreja que viveu na perseguição, que sobreviveu até hoje. Ela é classificada entre traidores e confessores. Não há grupo intermediário. Há aqueles que confessaram a fé em Cristo e morreram, foram torturados, e há os que traíram a fé, negaram a fé. Não há outro grupo na igreja. Não há. Ou é sim ou é não. Ou é preto ou é branco. Não há meio termo. Portanto, a igreja toda discutia esses dois grandes grupos ou reações diante da perseguição. O primeiro grupo foi chamado de traditores, traidores. Os donatistas não aceitavam de volta à igreja os traidores. Quem eram esses traidores? Os bispos. Bispos que entregaram às autoridades suas cópias das escrituras. Lembra que que Diocleciano requeria dos cristãos a Bíblia, o texto sagrado, para queimar? Alguns bispos entregaram, eles preferiram entregar do que morrer. Muitos, é claro, que fizeram isso, entregaram a Escritura Sagrada para ser queimada pelo império, para poupar a vida da sua congregação. Mas outros entregaram para se poupar. Portanto, bispos, isto é, os pastores da igreja, entregaram às autoridades romanas
para a época de Diocleciano, comecinho do quarto século, na grande e última perseguição, a cópia das Escrituras. Portanto, eles eram traidores da fé. Tinham que não entregar, tinha que morrer pela fé e não queimar a Bíblia. Outros entregaram livros heréticos, dizendo às autoridades que se tratava das Escrituras cristãs. Enganaram o império, né? Alguns bispos falaram assim, está aqui ó, a Bíblia. Como eles não sabiam ler grego, eles eram romanos, sabiam ler latim, em tese isso, claro, né? Grosso modo. Eles não conseguiam diferenciar a Bíblia de um texto pagão. Então, alguns bispos, alguns pastores enganaram o Estado, entregaram textos heréticos, pagãos, dizendo que era a Bíblia sagrada. Outros bispos e leigos não resistiram à pressão do Estado e adoraram os deuses pagãos. Isto é, nem enganaram e nem entregaram o texto, simplesmente resistiram à pressão, não resistiram à pressão e adoraram, olha só. Coisa grave, né? De apostasia. Houve dias, diz alguns escritores da época, houve dias em que os templos pagãos não podiam receber todas as pessoas que se dirigiam para sacrificar. Os templos pagãos ficaram repletos de cristãos que decidiram poupar as suas vidas sacrificando aos deuses pagãos. O outro slide, a gente vai conhecer os confessores, isto é, outro lado. Quem não é traidor é confessor. Quem eram esses confessores? Não faltaram cristãos que se mantiveram firmes na fé. Eles não capitularam, eles decidiram morrer, entregar as suas vidas ao martírio, do que entregar a Bíblia para ser queimada ou sacrificar os deuses pagãos. O que aconteceu com eles? Eles foram encarcerados, eles foram torturados, eles foram cruelmente mortos, como nós vimos na primeira temporada. E nessa grande e última perseguição de Diocleciano. Olhos vazados, pernas quebradas, gente furada, sem orelha, sem perna, amputados, levados ao trabalho forçado, aos espetáculos na arena romana, sem qualquer piedade, foram encarcerados, torturados e cruelmente mortos. Por isso, eram venerados por causa da firmeza da sua fé. Eles eram, portanto, venerados. Alguém muito especial que passou pelo que eles passaram, não pode ser uma pessoa comum como eu. Eles eram melhores do que eu, portanto, eles eram venerados, né? Tidos como pessoas especiais. Resultado dessa situação dos confessores, muitos tornaram-se rigorosos com os que tinham seguido outro caminho. Isto é, o confessor se tornou rigoroso com o irmão que caiu na tentação, na apostasia. Eu que, ao custo da minha vida, da minha saúde, da minha família, meus amigos, eu me mantive fiel, portanto, eu sou melhor do que aquele que caiu, que sacrificou aos deuses. Então, estes confessores se tornaram rigorosíssimos com os que haviam capitulado diante da perseguição. Portanto, o resultado era isto, né? Divisão na igreja, confessores e traidores, traidores humilhados, rejeitados pelos confessores, principalmente se forem bispos, né? Que deveriam ter uma outra postura. Condenavam os bispos que haviam entregue as Escrituras às autoridades. Muito bem, nesse próximo slide, lembra que nós estamos falando da reação cismática e especialmente do donatismo, que é o mais famoso e o mais duradouro, né? Grupo da igreja descontente. As raízes teológicas do cisma donatista. Existe uma raiz
política, social, que eu não quero entrar nesse assunto, tem a ver com a história local, né, do norte da África, etc., de colonização, enfim, de comércio, de exploração de vidas, de mão de obra escrava. Essa parte social não vou entrar. Eu vou me manter nas raízes teológicas, mas você fica sabendo que o donatismo teve uma outra raiz mais política, social, sociológica. A raiz teológica do cisma donatista tem a ver com muita coisa que a gente entende hoje, faz hoje. As raízes teológicas do cisma estavam na velha questão da restauração dos que tinham caído em tempos de perseguição. A igreja, segundo este grupo donatista, a igreja não deveria perdoar, a igreja não deveria readmitir os traidores. O pastor caiu, o bispo caiu, entregou a Bíblia Sagrada para ser queimada, sacrificou aos deuses na fraqueza da sua fé, apostatou. Esse, em hipótese alguma, seja bispo ou seja um membro comum, não deveria ser perdoado mais, readmitido. E você sabe que na transição para Constantino houve paz, então nós estamos vivendo aqui essa discussão em época de paz, olhando para o passado. Eles vieram da perseguição para essa época, portanto, o que fazer agora com eles? Nós não vamos mais aceitar. Essa era a posição do grupo donatista. Por exemplo, os donatistas diziam que a validade da ordenação de um bispo dependia da dignidade do bispo que estava ordenando. Vou dar um exemplo. Eu sou pastor. Já ano que vem, em 2025, eu completo 30 anos de ordenado ao ministério. Esse ano eu faço 29 anos. E eu passei por um concílio. Passei por uma ordenação ministerial com pastores me impondo as mãos. Imagine que alguém saiba, ou eu mesmo saiba, que parte daquele concílio de pastores hoje não estão mais no ministério e sequer estão na vida cristã. Eles abandonaram, eles apostataram da fé. Hoje são outra coisa. Se desviaram. Alguém vai dizer, a ordenação de George Monteiro não vale mais, porque ele foi ordenado por pessoas que caíram. Essa era a crise. Ou digamos que uma ordenação aconteça hoje, que eu esteja sendo ordenado hoje, e parte do concílio seja de pastores que não têm uma vida correta, moralmente falando, etc. Eles encobrem os pecados deles. Alguém sabe disso. Eu serei ordenado, alguém diz, olha, sua ordenação ontem não valeu. Por quê? Porque parte do concílio de pastores não tem vida com Deus. São pecadores, são adúlteros, etc., pecados assim. Então eles são indignos. Portanto, seu ato de ordenação não tem qualquer valor. Essa é a grande questão teológica. Um ato religioso, eclesiástico, tem valor, mesmo que o oficiante não esteja correto na sua vida diante de Deus? Essa é a grande questão. Vamos para frente. Sobre as raízes teológicas do cisma donatista. A validade, diziam os donatistas, né? A validade dos atos eclesiásticos depende da dignidade de quem os administra, não só da ordenação, mas todos os atos eclesiásticos, casamento, ceia, batismo, a apresentação de criança na igreja, todos os atos eclesiásticos depende da dignidade de quem está oficiando naquele momento. Se eu for fazendo casamento, mas eu tenho uma vida de pecado, encoberto, ninguém sabe. Vão saber depois que ao celebrar o casamento, eu tenha uma vida moral
não recomendada para um pastor. E alguém, dias depois, ou tempos depois, vai dizer assim, olha, o seu casamento não valeu, porque o pastor George, que fez o casamento, na época, ele não tinha vida com Deus, ele era um pecador, estava em pecado diante de Deus, portanto, inabilitado para oficiar o casamento. Portanto, a validade dos atos eclesiásticos dependia, ou depende nessa teologia, da dignidade de quem os administra, ou ministra, ou oficia. Exemplo, ceia e batismo. Depende da condição espiritual do pastor, do bispo. Essa era a crise teológica do donatismo que ele levantou na igreja. Você vai ser batizado. Imagina isso, né? Você vai ser batizado. Seu pastor lá, ou algum pastor vai te batizar, mas ele não tem uma vida digna. Ele vive conscientemente no pecado. Mas ninguém sabe. Mas depois do batismo, alguém vai dizer, olha, daqui a prova. A prova que o teu pastor, que o pastor que fez o teu batismo, ele não tinha vida com Deus nessa hora, portanto, teu batismo não vale. Essa era a crise teológica. Vale ou não vale? O que você acha? Um ato eclesiástico, um batismo, ceia, tem valor ou não tem valor diante da dignidade ou não do pastor que oficia? A validade do casamento, do teu batismo, da ceia do domingo passado, tem valor por ela mesma ou esses atos dependem de quem os oficia? Essa é a questão teológica. Você já pensou nisso? Já pensou nessa realidade? Tem valor ou não tem valor, né? Exemplo bíblico. Os provérbios de Salomão têm valor para mim hoje, uma vez que ele terminou a sua vida sacrificando aos deuses pagãos das suas esposas? Moloque, Astarote, está lá no texto bíblico. 1 Reis, de 1 a 11, é a vida de Salomão. No capítulo 11, ele foi reprovado por Deus. Os provérbios que ele escreveu têm valor ou não, uma vez que ele terminou a vida de modo desgraçado, sacrificando aos deuses, bancando o culto pagão? É a grande questão. Veja só como não é tão simples assim, né? Não é coisa do passado, é questão de hoje. Muito bem, vamos para frente. Aconteceu, portanto, o cisma. Esse grupo que via um bispo sendo ordenado por um concílio que não tinha respaldo moral nem espiritual, essa ordenação não valia. Os atos batismais da ceia do Senhor não tinha valor porque a dignidade do oficiante estava em suspeição. Esse grupo reacionário, essa situação da igreja, lembra que nós falamos na semana passada, a igreja dos poderosos, né? Gente que entrava para ser batizada em busca de posições sociais, cargos no governo ou mesmo na igreja, joio ao lado do trigo, essa realidade toda da igreja. Esse grupo donatista diz, olha, está tudo errado, nada disso tem valor, porque os bispos que estão oficiando nem crentes são. Nem crentes são. E é verdade, muitos entraram na igreja sem ser cristãos. Nós vimos isso na vida de Constantino, que sacrificava aos deuses, que se era o sacerdote do culto pagão ainda, né? Embora favorecesse a igreja cristã. Então, quem está aqui, ó, Donatus, este é o bispo que fundou o cisma, que criou a sua igreja, separou-se da igreja cristã e diz, olha, essa igreja está corrompida, não tem valor mais, eu vou criar a minha igreja. Veja que isso acontece hoje, né? Acontece hoje isso. Estou vendo muito erro nessa igreja, eu vou fundar a minha. Assim que Donatus fez, os donatistas romperam com a igreja que se tinha aliado ao império. Quero terminar esta aula com esta reflexão aqui. Esta imagem mostra
de maneira gráfica, plástica, essa reação, né? Dentro da igreja, briga dentro da igreja. Não tem valor a ordenação, não tem valor o batismo, não tem valor a ceia, porque quem está oficiando é um traidor. Sacrificou, entregou a Bíblia para ser queimada, tem vida de erro. Então o ato precisa. A questão teológica é essa, tem valor ou não tem valor? Como é que nós sabemos da vida do nosso pastor, a vida privada dele? Ele está lá na ceia, ministrando a ceia. Ela é válida ou não? Eu não sei da vida dele. Então o que a igreja entendeu? O valor do ato eclesiástico tem valor em si mesmo e não depende da vida do oficiante. Porque senão nós nunca teríamos ceia, ou batismo, ou casamento, ou qualquer outro ato eclesiástico, porque nós não sabemos da vida interna, da alma de quem está oficiando. O valor tem valor em si mesmo. Imagina você foi convertido, né? Recebeu a graça de Deus pela pregação de um pastor nessa situação, em pecado. Sua conversão vale ou não vale? O que a igreja disse? Vale. Porque a mensagem do Evangelho tem valor e poder nela mesma. Isto é, a mensagem, o poder do Evangelho não depende da vida de quem prega, embora quem pregue deve ter uma vida pura e santa e ser um convertido. Mas a mensagem do Evangelho, o que diz Paulo? O Evangelho é o poder de Deus, não é poder do homem de quem prega. Portanto, a igreja expulsou o donato, expulsou, portanto, os donatistas, porque a igreja entendeu, e de maneira correta, que o valor da mensagem evangelística, no nosso exemplo tão atual, tem valor por ela mesma e não depende de quem prega, porque senão o evangelho está atrelado ao pregador. Se ele tem vida, vale a conversão. Se ele não tem vida, não vale a conversão? Não. A ceia, vale ou não vale? Vale, porque a ceia é do Senhor, não é do pastor. Ele pode, não deveria, ele pode ter uma vida errada, mas a ceia você pode tomar tranquilamente, porque a ceia é do Senhor, não é do pastor. E eu repito, o pastor tem que ter vida com Deus, vida santa e, sobretudo, ser um convertido. Ser um chamado por Deus para estar naquele momento ali. Mas, se por decisão dele não está habilitado genuinamente uma vida no altar, a ceia vale, porque a ceia é do Senhor. O batismo vale? Vale, porque o batismo é um testemunho público de uma situação que aconteceu no meu espírito, que é a conversão. O batismo é só uma representação pública para a igreja, para testemunho da minha família e da igreja, de algo que já aconteceu dentro de mim, que é a minha conversão. Eu morri para o mundo e ressuscito para Deus, para viver para Jesus. Portanto, o batismo não está atrelado à vida correta ou não de quem está celebrando o batismo, por mais que o pastor tem que ter vida com Deus. Portanto, o donatismo errou nesse ponto. Ele atrelou o ato eclesiástico à dignidade de quem oficia, que é um erro teológico. Senão, nada vale. Por quê? Porque os pastores, como eu me coloco como primeiro pecador. Os casamentos que eu fiz não valem, a ceia que celebrei não vale, os batismos que oficiei não valem, as pregações em que pessoas foram encontradas por Cristo não valem, as conversões, porque eu sou um pecador, valem. Eu procuro ter uma vida diante de Deus para estar, como diz Paulo, para não ser desqualificado. Mas isso tudo é um ato que vale, teologicamente, biblicamente falando, vale. Portanto, o donatismo
errou por causa disso. Ele atrelou um ato eclesiástico à dignidade de quem oficia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não há nada a ver. O evangelho é poder de Deus e a conversão acontece genuinamente, independentemente da decisão do pregador ter uma vida santa ou não. Ele deve ter vida santa, mas não está atrelado. Portanto, donatismo, ele ainda está aí? Não seríamos donatistas hoje? Eu quero terminar esta nossa aula falando sobre isso. Será que nós não somos donatistas? De atrelar o ato eclesiástico à vida de quem oficia, de considerar que não tem valor porque quem celebrou, quem ministrou, quem administrou estava em erro, não estava com a vida correta diante de Deus. Eu quero deixar esse consolo na tua vida, por mais que o pastor que pregou na sua conversão já seja um desviado. Conheço muitos que não estão sequer na vida cristã, quanto mais dizer no ministério. Mas você se converteu na pregação dele, vale ou não? Vale, porque o evangelho é o poder de Deus, não o poder do pastor. A ceia, batismo, aquele conselho, tudo vale porque a igreja é de Cristo. A mensagem é da palavra de Deus, portanto, tudo vale porque há um poder inerente nesses atos. Não estou falando de sacramento, é outra coisa. A gente vai tratar de sacramento depois. A Igreja Católica entende que a Eucaristia é meio de graça, isto é, confere benefícios espirituais. Nós não entendemos assim, biblicamente falando. Então não estou falando de sacramento, estou falando que a vida de quem oficia não respalda o ato eclesiástico. Essa questão teológica estava no começo do quarto século e está na nossa vida hoje. Então eu quero terminar colocando esse tom de calma no teu coração, de entender que essas coisas valem porque elas têm o respaldo da palavra. A ceia é do Senhor. O batismo é uma representação pública de algo que aconteceu dentro de mim na vida privada, da minha conversão com Cristo. Meu casamento, isso é, meu concílio, se for um pastor, tem valor porque é tudo debaixo da orientação e do poder da cabeça da igreja, Jesus Cristo. Não cabe donatistas hoje. Não cabem. Cabem é nós valorizarmos o poder inerente da palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Fico por aqui. Até semana que vem. Semana 7 é quando